Você também se sente, depois da maternidade, que está sempre em segundo plano, que no primeiro plano, como prioridade, está seus filhos, sua casa, as prioridades familiares e nunca a sua prioridade é você? Fica nesse vídeo se você se sente dessa forma, porque hoje eu vou compartilhar com você quais são as maneiras, as formas de você tomar rédea novamente da sua vida e ser protagonista da sua história. E ainda vou te mostrar um material incrível que eu preparei para te ajudar nesse processo. Como eu já abordei aqui em vários outros momentos dos meus vídeos, né? Eu faço acompanhamento com psicoterapeuta, como psicoterapeuta, faço terapia há quase 8 anos. Me ajudou em inúmeros processos de minha vida mesmo, de me direcionar, de ver aquilo que eu não enxergava. E um desses pontos decisivos da minha vida foi eu perceber em que a minha vida toda era voltada única e exclusivamente para os meus filhos, para a minha família, né? Hoje eu sou a única responsável pelo lar, né? Mora eu e os meus 3 filhos. Então, aquela carga, né, aquela sobrecarga estava assim se transbordando e eu não conseguia me olhar mais com tanta clareza, prioridade, como um dia eu já tinha me visto. Obviamente é natural que com o nascimento de um filho a gente se dedique durante muito tempo ou grande parte do tempo da nossa vida, né? A gente sabe que a realidade da maioria das mães são retornar ao trabalho e fazer com que a nossa carga ainda fique maior, porque se dedicar apenas ao lar, aos cuidados do filho, já é uma tarefa imensa. Porém, a gente sabe que muitos não têm escolha de não voltar a trabalhar. E essa é meio que uma obrigação, um retorno. Umas porque já estavam trabalhando e precisou parar, né, por conta do nascimento do filho, né, que geralmente, se você trabalha no CLT, é um salário de maternidade, no caso, é uma pausa para a maternidade, são 120 dias. Se não, você precisa se inserir no mercado de trabalho, porque você reconhece que tem despesas, ainda que você tenha um companheiro, um parceiro, a gente sabe que as despesas aumentam chegando mais um integrante para a família. Então, também se traz essa necessidade de você estar fora, de você trabalhar, de você desenvolver esse papel, e que aí é uma jornada dupla, tripla, enfim, inúmeras jornadas que a gente passa, de que a gente vive, e de que é muito desafiadora, sim, com certeza, né? Até o nosso filho ter algum tipo de autonomia, a gente sabe os percalços que a gente passa, né? Na prática, o que é viver com isso, independente de você ter rede de apoio ou não, como eu sempre falo aqui. Então, que a gente entenda que independente do momento que você está na maternidade, por exemplo, o meu filho mais velho hoje tem 11 anos, né? Esse ano ele faz 12. E o mais novo acabou de fazer 5 anos. Então, eu não sou uma mãe de recém-nascido, por exemplo, ou de um bebê. Os meus filhos já estão crescidos. Mas independente do nível, né, da fase que seu filho esteja, a gente sabe que se a gente não tomar cuidado com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, a gente se anula muito. Sabe por quê? Porque sempre vai ter uma pilha de prato para você lavar, sempre vai ter roupas para você lavar, limpar, dobrar, sempre vai ter funções domésticas para você desenvolver. Se você trabalha fora, você vai ter o seu trabalho externo. Se você é empreendedora, você vai ter seu empreendimento para direcionar, para tocar. Se você ainda não tem um empreendimento totalmente estruturado, você tem que ser marketing, você tem que ser atendimento, você tem que ser produção de conteúdo, você tem que ser tudo, né? Além de você fornecer o seu serviço ou o seu produto. Então, assim, a gente sabe que nós temos diversas áreas da vida que a gente, de uma certa forma, precisa dar atenção. Então, a gente sempre vai ter demandas. E esse vídeo é justamente para a gente cair em si e entender que se a gente não estiver bem, se a gente não estiver bem cuidado, a gente não vai ter como cuidar do outro, dar atenção devida ao outro, porque a gente está fragilizado. Eu não tenho, atualmente, eu não sou de religião nenhuma, frequento uma determinada religião,
E eu fui criada dentro de um lar evangélico. Na verdade, na minha primeira infância foi catolicismo, enfim, catequese, missas domingos, e após um determinado período da minha infância foi dentro do evangelismo. E as duas religiões são focadas e têm como foco mesmo a Bíblia e Jesus Cristo. E a gente sabe que na Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu estou contextualizando porque eu estou trazendo esse texto da Bíblia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não tem como ofertar ao outro aquilo que você não tem. Você não tem como dar ao outro aquilo que você não tem. Porque se você chegar agora, nesse exato momento, e me pedir um bolo de chocolate, eu não vou ter para lhe dar, porque eu não tenho esse bolo de chocolate aqui para lhe dar. Mas se você chegar e me pedir uma orientação específica para um empreendimento que você tem, você está com dificuldade em conciliar carreira, família, vida pessoal, eu vou conseguir lhe dar, porque eu tenho essas orientações aqui prontas para poder lhe passar. Né? Eu vou fazer uma anamnese, vou fazer uma entrevista, entender em que ponto da sua vida você está e vou conseguir te orientar diante do ponto que você se encontra, para que você consiga ter o impulso e a direção certa para onde você deseja. Então, isso eu tenho como lhe ofertar. A gente não tem como ofertar ao outro aquilo que a gente não tem. E por algum tempo eu deixei de fazer programações pensando em mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu assisto muito filme de animação, porque eu assisto muito acompanhada das crianças. Porém, o tipo de filmes que eu gosto é de ação, suspense, filmes policiais. Só que eu não assistia e parei muito de assistir porque era um conteúdo que as crianças não podem consumir. Então, por eu estar sempre com as crianças, ou muitas vezes com as crianças, eu não assistia esse conteúdo e não tirava tempo para poder assistir. Outra coisa, em relação também a entretenimento, eu só ia no cinema assistir filmes voltados também para animação, porque eram filmes que as crianças queriam assistir. Inclusive, eu não sabia nem quando eu tinha ido no cinema assistir um filme que eu queria, porque eu e as minhas amigas, a gente geralmente não faz esse tipo de programação juntas, e eu também não fazia, né? Hoje eu não tenho um relacionamento, mas acabou tem relativamente pouco tempo, e eu não fazia isso com o meu parceiro, não era uma coisa que eu fazia. Então eu comecei a ficar, poxa, eu não fui no cinema, porque eu me peguei dizendo que eu não gostava de cinema. E aí eu falei assim, eu vou mais quando os meus filhos querem assistir alguma estreia, alguma coisa assim, que estão muito na expectativa, senão eu deixo sair nas plataformas de streams para poder assistir com eles. E aí eu falei assim, poxa, se tem tanto tempo que você não assiste, por que não se dá uma nova oportunidade de você assistir, experimentar a sensação que é para a Letícia, que é de hoje? Por quê? A última vez que eu tinha ido ao cinema assistir algo que eu queria por vontade própria, por lazer, por entretenimento, tinha sido, eu tinha, acho que em torno de 13 anos. De 13 anos, 14 anos, que eu tava conhecendo um rapaz, e aí a gente foi juntos. Realmente eu não lembro o filme, mas a gente foi junto com forma de entretenimento mesmo. E aí eu falei assim, tem tantos anos que você não vai, né? Tem o que? 14 anos que você não vai com esse objetivo, e por que não fazer isso? E aí eu fui no cinema sozinha, né? Eu tive a oportunidade, fui no cinema assistir sozinha um filme que eu já queria assistir, inclusive, Auto da Compadecida 2. E assim, foi uma sensação incrível, porque geralmente, porque no combo de eu ir até o cinema, ir ao cinema sozinha, assistir um filme que eu queria, né? Porque foram várias coisas inéditas ao mesmo tempo. Eu também inaugurei, né? Vamos dizer assim, a minha ida na sala VIP, porque eu ainda não tinha ido até uma sala VIP, assistir um filme em sala VIP, porque geralmente os outros filmes só tinha em sala comum. E aí foi incrível, foi uma experiência assim, incrível. Eu me debulhei em lágrimas, foi muito emocionante para mim o filme. E logo depois, pouco tempo depois, né, isso aí foi no finalzinho das minhas férias, agora desse semestre, né, que agora a gente já voltou às aulas, já estamos aí nessa correria de semestre, né, que já se iniciou, enfim. E logo depois eu combinei com as minhas amigas, né, a gente tem um grupo de amigas
desculpa, há 11 anos, fizemos 10 anos de amizade ano passado, há 11 anos temos esse grupo de amigas, e a gente nunca tinha ido ao cinema. Eu dei essa sugestão e elas amaram, e nós fomos assistir Eu Estou Aqui, que é um filme que fala sobre a ditadura militar, e assim, um filme incrível. Eu também não vou dar spoiler aqui, porque pode ser que vocês ainda não tenham assistido, mas enfim, um filme incrível, foi muito emocionante, e eu me vi ali também, né, foi na sala VIP desse cinema, e foi assim uma experiência incrível, e eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha uma experiência não muito boa, porque eu justificava a não ida para lá, que eu não conseguia me concentrar, que era algo que eu não tinha prazer em fazer. E quando eu fui, que eu vivi aquilo com outros olhos, né, eu me dei uma nova chance de experimentar aquilo, eu vi que foi maravilhoso. E assim, não só isso, né, hoje eu tenho o objetivo de fazer coisas voltadas apenas para mim, mas lembrando, sempre ressaltando que isso é um exercício diário, porque a gente se esquece, a gente cai na zona de conforto, a gente fica naquele lugar de, poxa, aqui tá massa, eu já conheço como é aqui, então vou permanecer aqui dessa forma. Foi muito interessante para mim ir ao cinema sozinha, mas foi algo diferente. Eu não gosto de categorizar como algo estranho, porque não foi ruim, mas é uma sensação diferente. É isso que eu posso dizer sobre a minha experiência, as minhas primeiras experiências, né? Como eu já contei aqui em outro vídeo, que eu viajei sozinha para outro estado. Eu fui para um congresso, né, de contabilidade. Eu sou uma contadora em formação. Eu já atuo na área e estou fazendo a minha graduação atualmente. Então, assim, eu fui para o congresso, fui sozinha, né? Deixei os meus filhos com a minha mãe e com o meu irmão. E, assim, foi uma experiência também incrível. Teve coisas que foi além do que eu consegui imaginar. Porque a gente idealiza, assim, muitas vezes, a gente cai no automático de idealizar aquela situação, e quando chega lá a situação é diferente. Eu tive um pequeno probleminha ao chegar na cidade, né, de Florianópolis. Eu fiquei um dia na cidade de Florianópolis, conheci alguns lugares. Depois eu fui para Balneário, né, que era a cidade que aconteceu o evento, de fato. Então, assim, coisas que a gente não imagina no mental, né? Quando a gente está pensando, a gente não idealiza aquelas questões, a gente não calcula, e que na prática, né? É por isso que costumo dizer que a teoria é diferente da prática, porque na imaginação realmente é diferente. E quando você vai para a prática, você precisa utilizar algumas habilidades suas, que às vezes você nem é tão boa assim, nem é tão aperfeiçoada, né, porque não tem tanta prática, mas aí que você entra em ação e que você resolve. Então, assim, que a gente siga sendo protagonista da nossa história. E eu trago sempre para as minhas mentorias, quando eu estou direcionando as mães, né, porque às vezes a gente tem o ideal de que a gente quer se reencontrar, a gente quer reencontrar aquela pessoa que era antes da maternidade, e isso não existe, isso não vai existir. Por que isso não vai existir? Porque você não é mais a Letícia, no caso, eu não sou mais a Letícia que eu era antes de ser mãe. Nem ser mãe de 1, nem ser mãe de 2, nem sendo mãe de 3 agora. Eu não sou a mesma que ontem. Independente de você ter filhos ou não, você não é a mesma de ontem, você não é o mesmo de ontem. Quanto mais após um evento tão marcante que é para a sua vida, para o seu corpo, para o seu ser, para a sua existência, independente, inclusive, de seu filho estar entre nós ou não, porque até uma perca gestacional, o DNA do filho permanece com a mãe, porque isso é biológico, isso está dentro de nós, e não há como a gente tirar, anular simplesmente e fazer de conta que aquilo não existiu, que aquele fato não ocorreu na nossa vida. Então, até uma perca gestacional, ou um bebê que nasceu e veio a falecer logo após, não importa, o embrião que ele foi gerado no ventre da mãe, ele já passa a deixar com a mãe o seu DNA também, e isso não é feito, isso não é passado para o pai, por exemplo, porque o ato de gestar é nosso. Então esse privilégio cabe a nós. Então, assim, não adianta a gente querer reencontrar aquele ser que era antes da maternidade, porque isso não existe. Essa possibilidade, ela não existe.
É impossível. Você precisa ressignificar, que é justamente o tema do perfil, o centro do perfil, o foco do perfil é essa ressignificação. Por quê? Porque a gente lida com a maternidade antiga, que é sempre voltada ao outro, como um todo, no geral, né? O outro, dedicação total, exclusiva ao outro. E também não existe essa possibilidade de a gente, como já disse, reencontrar aquela pessoa que a gente era antes. Então a gente vai entender aquele novo ser que você é após a maternidade. O que é que você gosta, o que faz sentido para você, o que não faz mais sentido para você, o que você vai deixar para experimentar em um outro momento, porque esse momento você entende que não é um momento que cabe da melhor forma. Então tudo isso é necessário a gente analisar e priorizar e estar sempre lembrando, porque, como eu já disse, é importante que a gente lembre, porque nossa memória falha. Vai ter um momento que a gente está lá bem na nossa zona de conforto, tudo tranquilo, tudo muito bem, sem lembrar que a nossa prioridade é não se esquecer. Porque a rotina, o dia a dia acaba engolindo, se a gente não ficar lembrando, o que a gente tem como propósito. Então, o primeiro passo consiste exatamente em você reconhecer que você não precisa ser apenas mãe. Você entender que você é uma mulher para além de ser mãe. Você é uma filha, você é uma amiga, você é uma irmã, você é uma profissional. Existem vários outros setores e áreas da sua vida no qual você pode olhar com mais carinho e atenção para além da maternidade. E depois de você reconhecer essa necessidade de desempenhar outros papéis para além da maternidade, é você entender o que você pode fazer no seu dia a dia. Qual é a sua prioridade hoje? Letícia, eu quero aprender inglês. Então, eu vou tirar 20 minutos do meu dia para aprender inglês. Letícia, eu quero praticar atividade física. Você vai ver uma atividade física que você consegue conciliar entre a sua afinidade com aquela atividade física. Eu, por exemplo, gosto muito de correr. Eu gosto muito de atividades ao ar livre. Então, eu concilio 30 minutos, 1 hora de relógio de caminhada, de corrida, para o meu bem-estar e também para a minha saúde física, para a minha estética mesmo, porque teve alguns momentos que eu estive com um peso maior do que eu desejava e isso também me ajudou a manter o meu peso mais equilibrado. Letícia, eu quero unhas, mas eu não estou com orçamento que caiba. Então, eu vou fazer assim, eu vou separar R$50, vou comprar um alicate, uma acetona, um algodão, uma lixa, 2 esmaltes e vou ficar fazendo minha unha de 15 em 15 dias. Se a sua renda realmente não dá para você dar prioridade a ir até um salão, porque se você consegue, faça isso também, se dê essa prioridade. E às vezes não é nem questão somente de dinheiro. Eu sei que às vezes, tendo filhos, sendo mãe solo, empreendendo, pode ser desafiador as questões financeiras, mas às vezes a gente até consegue. Porque onde eu faço unha, por exemplo, pé e mão é R$40. Não é um valor muito caro. Obviamente, não é um valor caro. Não é nem muito caro, não é um valor caro. Obviamente que tem lugares que cobram mais caro. Eu não sei se existem lugares que cobram mais barato. Mas esse é o valor que eu pago. Então, assim, de 15 em 15 dias esse valor é pesado para pagar? Não. Mas às vezes a gente não tira tempo. Às vezes a gente não tira tempo. Eu digo isso porque no final do ano eu fiquei sem fazer minha sobrancelha. Fiquei, porque os salões muito cheios, eu não conseguia conciliar com a minha rotina de trabalho, de cuidar das crianças. Olha que eu estava de férias, só que eu estava fazendo inúmeras outras coisas, né, em paralelo a isso. Então, eu não consegui tempo. Tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Eu não conseguia encaixar dentro da minha rotina. Então, isso é muito real quando eu trago que a gente precisa estar se lembrando. Você precisa ser sua prioridade, você tem que cuidar de si. Então, isso pode ser em vários aspectos que você realmente hoje reconhece que você deseja dar mais atenção.
ser mãe, desempenhar o papel de mãe, perceber, ver ali diante dos seus olhos a evolução, o desenvolvimento, o crescimento dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, é magnífico, é uma sensação indescritível, eu não consigo nomear. Porém, você sabe que você pode e deve desempenhar outros papéis além da maternidade. Você pode ser uma ótima profissional, empresária, empreendedora, você pode ser uma ótima funcionária, você pode ser uma ótima filha, uma ótima mãe, você pode ser uma ótima irmã, você pode ter relacionamento amoroso afetivo, ter uma pessoa para compartilhar a sua vida, você pode cuidar de si como única e exclusivamente você, se dedicar a você, olhar para você, tirar tempo mais para você, para leitura, para novos conhecimentos e aprendizagens, meditação. Então, tudo isso você pode olhar como forma de te ver para além da maternidade. Se valorize e invista em você. Inclusive, eu tenho um e-book que pode te ajudar muito nesse processo. Se você quer melhorar de vida e sair desse ciclo de anulação, eu preparei um e-book prático que fala sobre educação financeira direcionada para mães, porque esse é o meu lugar de saber exatamente o que você sente, o que você passa, sendo mãe solo, sendo mãe atípica, sendo uma mãe que empreende, que às vezes tem as receitas incertas. Então, dessa forma, eu consigo te orientar e te direcionar da melhor forma possível. O link eu vou deixar aqui na descrição. Faça o favor para você mesma, baixe agora e inicie essa jornada de evolução, mudança de vida, que é o que a gente merece. E agora me conte aqui nos comentários o que e qual a última vez que você fez algo para você, única e exclusivamente para você, pensando em você, só por conta de você. Então você vai me compartilhar quando, para saber se tem muito tempo, se tem pouco tempo, se você está lembrando de você. E o que foi que você fez, compartilha aqui comigo. E desde já eu agradeço por você me acompanhar até aqui, assistir esse vídeo. Agradeço imensamente pela sua parceria aqui nessa jornada, com muito afeto e acolhimento. Se você desejar, você compartilha esse vídeo com outras mães, para elas também serem protagonistas das suas próprias histórias, tá certo? E um beijo e até breve.